De volta com Despertando a Consciência, a gente ouviu aí a Sarah Bryan com a Ave Maria, né, numa versão aí belíssima na sua voz. A Ave Maria é um recurso que a gente pode utilizar sempre. Uma música de alta vibração que nos traz paz, que nos traz harmonia e uma descarga de energia positiva, de amor tão grande que espíritos de mais baixa vibração não suportam ficar num ambiente que está se tocando uma Ave Maria. E a oração, né, que deve vir acompanhada desse momento de entrega, de harmonia, é outro recurso que a gente também deve usar para se proteger desse assédio do mundo espiritual. Mas esse assédio não começa à toa. Há também uma outra tendência, né, da cultura colocar o espírito obsessor é cruel. Mas o espírito obsessor que é cruel, para ele se tornar ali cruel, vingativo, houve uma causa, houve um início dessa história. E quando esse processo é de espírito para encarnados, né? Quando um espírito desse descobre a pessoa encarnada e começa a exercer um trabalho de obsessão, às vezes por vingança, na maioria dos casos, para ele está executando um processo de justiça. Porque esse que ele encontrou e que ele quer fazer o mal, quer ver destruído, foi aquele ser que lá atrás ou destruiu, ou fez passar por humilhações, ou fez sofrer, ou fez a sua família sofrer. Então não existe, na verdade, essa coisa de inocentes. Existem responsáveis. Responsabilidade, responsáveis. Não existe um efeito sem uma causa. Então, para a gente realmente se libertar desses processos obsessivos, temos que entender que nós também erramos, que nós podemos gerar nos outros esse ódio, essa raiva, né, esse desejo de vingança através de nossas atitudes egoísticas, né, erradas, que oprimem o outro. Então é aí que a gente tem que continuar trabalhando, que são os nossos valores. Para a gente não escorregar nesse erro, porque existe um ditado aqui muito popular, né? Quem dá, esquece. Mas quem recebe tapa. Fazer uma pergunta também. Existe uma possibilidade de consciente ou inconscientemente você estar alimentando a obsessão de alguém encarnado ou desencarnado? Não, sem dúvida. Nossas atitudes no dia a dia pode levar pessoas a se equivocarem e a gerarem aí um processo tão grande de obsessão, de desejo, de posse, em que isso vai se tornando cada vez mais sufocante. E às vezes é a gente mesmo que gerou isso. Marcos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Marquinhos, boa tarde. Boa tarde. Marcos, em complemento que você está falando em relação à obsessão, me recordo que há uns 3 anos atrás, no centro Ramatiz, onde eu frequento, uma garota de 6 anos, do nada, começou a falar em hebraico. Não, começou com pequenas falas em hebraico, em horários alternados, e 2 meses depois ela só falava hebraico da hora que acordava, da hora que dormia. E vários fenômenos na casa dela aconteciam, como cheiro de carne podre. Determinadas partes da casa que ficavam geladas, a gente que estuda, para nós estudamos, a gente sabe. No local que você chega, que tem uma determinada queda de temperatura, naquele local existe um espírito alojado, de baixa casta, de baixa luz, e não está sozinho. Algum motivo existe. Aquela menina, na verdade, ela foi dada em oferenda pelo avô, que era fazendeiro,
Mato Grosso para um determinado espírito em troca da vingança de levar a vida de uns 3 ou 4 desafetos que ele tinha. E o cara pegou a neta e deu em troca. Os desafetos foram assassinados, as pessoas às quais ele queria foram assassinados. Parece que existiam transações imobiliárias entre eles e, na falta deles, ele seria o único beneficiário. E ele foi capaz de entregar a inocência da neta a um espírito em troca desse dinheiro. E essa menina foi possuída, né? Houve a possessão, não foi só obsessão, foi a obsessão no início, quando ela começou a falar frases. Se tornou possessão quando ela passou a ficar 24 horas falando daquilo. Amigo, foram 6 meses de tratamento. Então tem que se ter muito cuidado com relação a... Eu escutei uma coisa da minha mãe uma vez que é verdade, Marcos. Cuidado com os seus desejos, porque eles se transformam em realidade. Heraldo, isso é tudo. Cuidado. Isso é tudo porque a nossa mente ela tem um poder de criação enorme. Vós sois deuses. Nossa mente, ela cria como Deus cria. Só que nós temos as responsabilidades, né? Tudo aquilo que você está criando, você tem a responsabilidade em cima disso. O exemplo que o Heraldo trouxe aqui foi bem bacana, porque a gente pode trabalhar aqui vários aspectos da obsessão. No caso, esse tipo de obsessão é a chamada obsessão encomendada, né? Que é a feitiçaria, né? A macumba, uma magia negra, né? A magia negra, a gente pode simplificar assim. Que nada mais é do que contratar espíritos que possuem aí baixa vibração e se você compra o trabalho deles. E eles vão em busca daquilo que foi oferecido. É claro que não existe nada injusto. Deus não permitiria que essa criança fosse obsediada e que se chegasse ao processo de possessão, se não existisse ali um porquê, uma causa. Então essa criança tem um porquê de passar por essa situação. Se ela fosse totalmente alheia a isso, ela não seria afetada, então. Exatamente, ela não seria afetada, porque existe a ressonância para aquilo que acontecia. Por exemplo, no trabalho de feitiçaria, não vai pegar uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com aquele tipo de energia que está sendo enviada por ela. O que é um trabalho de feitiçaria? É simplesmente a contratação de espíritos que vivem de seus vícios e vão atuar perturbando a vida daquela pessoa ou levando para ela uma baixa vibração para gerar doenças, enfim, dependendo do objetivo do que foi encomendado. Não tem nada sobrenatural, não tem nada de... Simplesmente é isso. Eles estão do outro lado, têm uma certa vantagem de serem vistos e poderem atuar na pessoa de uma forma sutil, primeiro. Se a pessoa aceita aquele pensamento, isso vai se intensificando, né? Vai fascinando aquela pessoa, entra o processo de subjugação e aí vem a obsessão e depois a possessão, quando aquele espírito manipula essa pessoa como uma marionete, totalmente. Então essa criança, ela passou por um processo desse, talvez para despertar os pais, para chamar a atenção em cima desse caso, porque nem todo espírito que está passando por uma situação difícil, né? Para cada caso é um caso. Alguns espíritos são tão elevados que eles veem uma situação complicada, às vezes doença fisiológica, uma deformação, somente para despertar num grupo de pessoas, os pais, enfim, a união, o trabalho ali em prol daquela sobrevivência, porque quando a doença chega, você tem que largar de lado as diferenças em prol daquele ser que você ama.
você vê, por exemplo, casos de pessoas, às vezes, com poder aquisitivo muito elevado, ou então todas as pessoas da família são belíssimas, aí de repente nasce daquela família, para o bem daquela família, um Down, uma pessoa com um problema grave de deformidade. E aquela família, quando aquela família tem uma ação positiva em relação àquilo, eu acho que é uma forma de todo mundo ali avançar. Tipo assim, olha, nós somos ricos, mas o mais importante não é só a riqueza. Nós somos belos, mas não é só a beleza que valorizamos. Então, isso vem também para bem daquela família, né? Sempre, né? Sempre é para o bem. A gente precisa de desconstruir essa imagem do mal. O mal é o livre-arbítrio das pessoas. Você tem o direito de agir como quiser, mas terá que arcar com as consequências desses atos. Agora, o que nós vamos fazer com essa pessoa, com essa atitude, com esse mal que está chegando, é o que vai fazer a diferença. Se você entende o que Jesus ensinou, né? Ele deu um tratado de amor ao próximo que simplesmente vai permitir que a gente se liberte de todos os males, que é realmente encontrar a vida eterna de uma forma toda sua plenitude. O encontrar a vida eterna, né? Quando você escuta, né? Eu creio em Jesus, estou liberto. Essa frase está errada. Não adianta crer em Jesus. Você não vai estar liberto porque crê nele. Você vai estar liberto se você age em cima dos ensinamentos que ele deixou para se modificar e aí sim encontrar dentro de você esse reino de Deus que já está aí, mas que precisa ser liberto de um monte de enganos, de cascalho, de sujeira que a gente vem colocando ao longo das nossas vidas. Então ele não veio aqui para libertar ninguém, nem salvar ninguém, simplesmente pela crença. Não, ele veio trazer um tratado, né, de trabalho, de renovação interior, de luta. Né? Como ele mesmo falou, eu não vim trazer, estão pensando que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer a espada. Eu vim separar. Separar o quê? A gente não consegue se libertar, né? Krishna também usou essa mesma imagem de luta, né? De recuperar o reino perdido, usando Arjuna. O recuperar o reino perdido é lutar contra os vilões da alma, que é o apego, que é o egoísmo, né? Tudo aquilo que fixa a nossa consciência no plano material. Que esse é o grande problema da evolução do espírito. O normal, o real, é o mundo espiritual, não é o plano material. Mas quando a gente encarna, o processo de esquecimento e a cultura que foi gerada, né, acabou afastando esse trabalho de crença no mundo espiritual. Isso foi sendo entregue ao sobrenatural, ao fantástico, ao místico, e fazendo com que as pessoas olhassem isso como histórias em quadrinhos, histórias de contos de fadas, né? Isso afastando da realidade espiritual, que era muito comum em várias culturas, como os druidas, né? A cultura celta, a cultura hindu, o próprio judaísmo e muitas outras que têm essa característica da realidade do plano espiritual. E de quem entende que a vida aqui é apenas um instrumento para aperfeiçoar o nosso espírito, que esse sim possui a vida eterna. Então, foi exatamente isso, né, que Jesus veio trazer para a gente, a libertação dessa vida material, porque à medida que você evolui,
você vai perdendo a necessidade de vir para cá e passar pelo processo de nascimento, vida, envelhecimento, morte que o corpo físico exige. Quando você evolui a tal ponto de perder a vibração com o mundo material, você ganha a vida eterna, porque você não mais reencarna nesse plano físico. Você vai vivendo em mundos cada vez mais energéticos, mais sutis, que a física quântica vem mostrando aí que existem a teoria das cordas, né? Que são vários mundos paralelos vibrando, cada um na sua sintonia. E isso é o plano espiritual, onde existem várias dimensões, cada uma na sua vibração, na sua sintonia, mas todas estão interpenetradas. Elas se tocam, é como um violão. Se você tocar uma corda só desse violão, as outras vão vibrar também. Então nós influenciamos em tudo, aqui e no plano espiritual também, assim como o plano espiritual influencia no plano físico. Uma verdadeira harmonia universal, né? Essa música toca e a gente vai trocando informação. Agora o que acontece? O nosso plano físico está muito denso, está vibrando muito baixo e se distanciando das notas superiores, das notas sublimes, que vibram em amor. E o que é real? Não é o plano espiritual, né? E é essa busca de encontro com a nossa divindade. Então, o que não serve para isso vai ter que ser jogado fora, porque não pertence ao real, pertence aos enganos do plano físico. Por isso, de vez em quando, a gente recebe uma chacoalhada da vida que faz um terremoto, e esse terremoto é o que vai fazer com que esses cascalhos, né, de enganos que a gente vem acumulando durante muito tempo se desestruturem e você comece a ver realmente uma modificação interior. E a doença, então, tem esse papel muito grande na transformação do ser. É a famosa depuração. Exatamente. Ela vai levar aquilo que não tem mais como permanecer, está atrapalhando. Isso. Vai limpar. A gente vai tocar mais de volta com o Despertando a Consciência. A gente vai dar aí continuidade ao nosso estudo, né? O Omar vai fazer aqui algumas perguntas sobre o tema. Tem duas perguntas assim que eu achei bem interessantes. Pergunta 2, que é: todos temos desafios do passado, até porque, como nós sabemos que na espiritualidade geralmente vem colado aí com pessoas que nos acompanham, e nem sempre foram pessoas que tiveram um relacionamento bom. Essa pergunta é simples, né? Partindo do ponto de que todos, né, estão aí há muito tempo nessa estrada, a gente já usou muitas roupas, em várias culturas, em várias situações diferentes, já fomos homens, mulheres, a gente viajou muito já. E é lógico que vamos partindo da lógica. Se a reencarnação é um processo contínuo de evolução, a cada encarnação para trás, a gente era pior do que hoje. E aí você vai, mais pior um pouquinho mais, e então, aquilo que você não é capaz de cometer hoje, já pode ter sido capaz de cometer ontem. E às vezes, Marcos, você tem uma certa intuição de que, sabe aquela história de, ai meu Deus, eu quase que eu perco a paciência, mais um pouquinho, de repente, em alguma encarnação passada, você perdia a paciência e fazia exatamente aquilo que você pensou, que hoje em dia não é mais capaz de fazer. Quantas vezes a gente, na nossa mente, você simplesmente pega aquela pessoa assim e quer exterminá-la. Porque a relação é bom. Quem pode garantir se numa outra vida você já não fez? Hoje em dia você não faz, mas em uma outra você não tinha. Fez. Já falando nesse ponto aí, Matos, não sei se foge um pouquinho do assunto,
Muitas pessoas perguntam a respeito da alma gêmea. Eu costumo dizer que nem sempre a alma gêmea vem na porção homem-mulher. A tua alma gêmea pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser teu irmão. Então, explica para quem está em casa, de repente, que tem essa dúvida, que acha, cara, eu encontrei minha alma gêmea. De repente, pensamentos afins, sentimentos afins, não determinam que exatamente aquela pessoa seja sua alma gêmea. Ao passo de que você vê primos que se dão melhores do que irmãos. Esse conceito, ele ainda é mal compreendido pelo pessoal. O espírito, ele é criado completo. Ele é um ser integral. Então, se existisse uma alma gêmea, esse ser não seria completo. Se existisse uma metade de laranja que precisasse se unir para completar, esse ser não seria completo. O mais correto seria o quê? Alma afim? O termo mais correto é realmente alma afim, que significa apenas... Tem uma afinidade maior. Exato. São dois seres que estão num nível de evolução parecidos, mas não iguais. Essa é outra distorção do conceito, porque a ideia é que a outra pessoa vai completar você naquilo que você não tem. E isso não existe. Ninguém pode completar você, porque você já é um ser completo. O processo de evolução é outro. É permitir que esse ser integral que já está aí dentro de você encontre ressonância com o seu ego, com o seu processo de evolução. Para ficar mais fácil a gente imaginar isso, né? Imagina que você pega uma semente de abacate. Aquela semente de abacate, ela não tem a mínima ideia que ela vai se tornar uma grande árvore. Mas está ali toda a genética que vai fazer com que essa semente busque e encontre a sua forma de germinar e vá em busca da luz, crescendo. E é isso que acontece com o ser criado por Deus. Ele está em semente, aquela essência divina está ali latente, e essa busca pela luz, pelo seu encontro com Deus, faz com que esse DNA divino que nós carregamos vá dando molde aos deuses, como Jesus falou, vós sois deuses. Só não realizamos ainda, porque ainda nos acreditamos sementes. Mas a partir do momento que você encontra essa divindade, entende que você é uma divindade, que você possui a genética divina, você permite que seus galhos se alonguem em um processo de amor contínuo, passa a agregar a sombra do seu amor outros seres também, como uma grande árvore faz. Ela absorve luz, ela se torna produtiva, ela gera frutos, então ela começa, além de buscar Deus, ela entra no processo de doar os seus frutos para aqueles que estão ali abaixo dela também. Então, o encontrar a divindade é realmente aprender a reconhecer essa divindade em si, que todos possuem, não existe ninguém melhor do que ninguém, Jesus não é melhor do que ninguém, ele é apenas um irmão que está à frente da nossa evolução. Bota à frente nisso, né? Bota aí uns trilhões de anos na nossa frente. Mas porque ele foi criado antes. Isso, e na verdade ele mesmo posiciona isso. Muitas vezes você vê ele falar no Evangelho: bom é Deus, bom é o Pai, você precisa ter Deus como Pai. As pessoas também se confundem muito, porque ele usava o termo filho do... Ele se referia a si mesmo como filho do homem. E há explicação para isso. Em momento algum ele queria dizer que com isso que ele seria Deus, mas ele certamente, como irmão mais velho,
ele veio nos ensinar, ele veio nos, vamos dizer assim, como um verdadeiro mestre. O que aconteceu com Jesus vai acontecer a cada um de nós. Um dia, nessa eternidade, a gente vai alcançar um nível de evolução tão grande que a gente vai se tornar essa árvore, né, de muitos frutos, que vai querer agregar em si a vida de muitos, como uma grande árvore faz, né? São milhões de vidas ali, passarinhos com seus ninhos, né? Existe toda uma formigas, insetos, uma comunidade ali vivendo na sombra daquela árvore. Jesus fez exatamente isso com a gente. É um irmão que já se tornou, está num nível de evolução tão grande, que pode cuidar de muitos. E ele puxou a evolução do nosso mundo para cuidar dela. É um governante planetário. Eu gosto de fazer o parâmetro do filho pequenininho com o pai. O filho é um ser humano tão nobre, tão bom para Deus quanto o pai, mas ele olha o pai ali debaixo dos seus 3 aninhos de idade, vamos dizer assim, ele olha admirado: nossa, meu pai é enorme, meu pai consegue fazer tudo, meu pai supre a família toda, e ele não consegue entender que um dia ele será o pai, ele também terá a família dele, suprirá todos, será visto pelo filho dele como enorme. Eu gosto de usar esse parâmetro. Não, perfeito. Mais fácil de compreender. Perfeito. Aí esse conceito distorcido sobre a alma gêmea acaba gerando muitos processos obsessivos. Porque você acredita que aquela outra pessoa, porque tem alguns pontos em comuns, você começa a acreditar que ela é a sua alma gêmea e que ela tem que corresponder às suas expectativas, que são frutos dos seus desejos, dos seus apegos, do seu egoísmo, em satisfazer aquilo que você acredita ser o certo. E aí você passa a sufocar o outro quando o outro começa a mostrar que é diferente. Porque não existe essa coisa de igualdade. Cada ser é único. Ele tem um nível de evolução particular que não coincide com o de ninguém. E é lógico, ter afinidade não quer dizer ser igual. Até porque nós podemos ter afinidade com pessoas que não são exatamente nenhum grande exemplo. Exato. Então, dentro dessa questão de afinidade, é lógico que a gente pode ter convivido com muitos desses seres por muito tempo e gerado um nível de amizade tão grande que o pensamento flui naturalmente entre um e outro, gerando essa afinidade e dando a ideia de alma gêmea, né? Que na verdade é uma alma afim porque está numa sintonia de pensamento muito grande com você. Isso aí pode ser uma coisa muito positiva, né? Porque até mesmo em livros que eu ando lendo sobre a espiritualidade, eu vejo que existem espíritos considerados por nós de alta, elevada estatura moral, de grandeza, que tem ali do lado um que você percebe que é como se fosse dentro dos nossos padrões, como se fosse um par. Exatamente. A gente observa também que isso pode acontecer, né? Como o Heraldo estava falando, entre pais e filhos, né? Entre amigos, pessoas que têm não necessariamente um casal, mas que têm uma afinidade de pensamento tão grande que aí sim podemos chamar esses seres de almas afins, porque já estão no nível de entendimento em que se harmonizam. E isso vai ser alcançado por toda a humanidade. Não existe preferência. Existe apenas a vontade de querer alcançar isso, através do trabalho de autoconhecimento, de modificação interior, que a gente vai, ao longo dessas encarnações, tentando se libertar desses enganos que a gente comete. Tem uma pergunta aqui interessante, a
defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado ou do plano espiritual? Por favor. Onde somos defrontados com mais frequência? Pelos desafetos do passado na Terra ou no plano espiritual? Ou seja, quem nos aonde essa obsessão vai acontecer quando é que você está encarnado ou se é no plano espiritual? São os encarnados ou os desencarnados que nos aborrecem mais? Quando você tem um desafeto desse, ele vai te obsediar onde você estiver, seja encarnado ou desencarnado. Agora acontece mais, é uma forma mais comum de acontecer quando um está encarnado, porque é mais fácil de encontrá-lo. Quando esses seres estão no plano espiritual, é diferente, porque esses seres no plano espiritual são agrupados por afinidade. E aí um espírito pode estar vibrando numa dimensão mais densa e um outro numa dimensão um pouco acima. E aí o que vai acontecer? Eles não vão se encontrar no plano espiritual. Mas aí quando um deles reencarna, fica fácil para o outro encontrar. Né? Porque aqui é como se fosse uma grande sopa de entulho. Temos espíritos encarnados de todos os níveis de evolução. Do mais primitivo, aquele que ainda carrega muita raiva dentro de si, ou está ainda pegado ao mal dentro de si, ou aqueles que estão num nível de evolução muito grande e vêm para cá para a comunidade servir de exemplo na condução desses espíritos que estão aqui encarnados, favorecendo aí o controle dos seus instintos, dando aula, né? São mestres que reencarnam no nosso mundo para orientar. E aí a gente pode colocar vários avatares. Né? Vários avatares são mestres que se colocaram na posição de auxiliar irmãos que ainda estão em evolução, trazendo para a gente conhecimento, trazendo formas de doutrinar, de autoconhecimento, de superação. E aí, em cima disso, foram se desenvolvendo algumas religiões, através do conhecimento do avatar. Por isso a gente não pode se prender apenas a uma religião. A gente tem que olhar tudo com um olhar universalista. Porque é aí que a gente encontra realmente Deus em toda a sua plenitude. Ele está em tudo. Ele dá, vamos dizer assim, na verdade, eu encaro as religiões como se fossem escolas. Então, cada aluno tem a escola de acordo com o seu entendimento, né, naquele momento, com a perspectiva daquele momento. Exatamente. A gente pode voltar aí a uma grande escola, né? Kardec montou uma sequência de livros que é uma escola da alma. No livro dos médiuns, a gente tem aí um estudo sobre obsessão muito grande que dá para a gente compreender melhor esse processo. Então é o capítulo 23 do livro dos médiuns e ele começa falando da obsessão simples, da fascinação, a subjugação, as causas da obsessão e os meios de combater. Então eu recomendo, para quem quiser se aprofundar no tema, leia o capítulo 23 do livro dos médiuns, que vai da pergunta 237 até vai até 254. Tem bastante coisa para a gente estudar aqui. E trata também dessa questão de uma das maiores vítimas da obsessão, que são os médiums. O médium, ele tem que tomar uma
uma atenção muito grande, mas o que acontece é que muitas pessoas não entendem. É um alvo em potencial, né? Até porque as pessoas acreditam que o médium estaria acima, exatamente pelo fato dele ser mais receptivo, que ele fica mais vulnerável. Exatamente. Então, aquele que já identifica em si essa mediunidade, que é indiferente à religião, né? A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Pode ser chamada de várias formas, conforme a religião que a pessoa está. Por exemplo, os evangélicos chamam de revelação. A pessoa teve uma revelação. Fulano profetizou. São apenas termos para designar a mesma faculdade da alma. Eu prefiro o termo revelação, porque profetizar me parece uma coisa bem de Antigo Testamento, né, de profetas. Então, se reporta isso, esses termos mais do Antigo Testamento mesmo. Então a mediunidade, ela passa por diversos aspectos e o médium é um alvo em potencial. mais receptivo. Isso, desculpa. Mais receptivos eles são, então estão mais vulneráveis. O que acontece com o médium, imagina que uma pessoa acende no meio da escuridão de uma mata, assim, uma lanterna. Automaticamente essa lanterna vai começar a ser rodeada por uma série de insetos, ou de seres, de animais que vêm atraídos por aquela luz. O médium, que nada mais é do que alguém que reencarnou com o trabalho missionário, ou de resgate, ou de evolução, para se tornar um